Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar sobre redação dissertativa argumentativa, tipologia muito cobrada em concursos públicos e que vocês precisam saber, de fato, fazê-la, né? Quando a gente tem uma redação dissertativa argumentativa, o que é, de fato, o que é esse tipo textual? É um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações fundamentadas. Todo tipo de texto ele é construído em partes, né? A gente sabe que tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada parte dessas, ela tem uma função, ela tem um objetivo ali. Falando sobre a redação dissertativa argumentativa, vocês precisam saber que ela vai trazer tanto informações quanto argumentos. Então, esse autor, que são vocês que farão o texto, precisam tanto informar quanto convencer. Então, a gente tem ali cada uma dessas partes, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, vai trazer uma função para que o tipo de texto, que é a redação dissertativa argumentativa, possa traçar esse objetivo. Então, teremos uma apresentação e defesa de posicionamento crítico. É de nosso conhecimento também o quão complexo é fundamentar a nossa opinião. Então, para que isso seja alcançado, um de nossos cuidados deve ser apresentar um ponto de vista de forma clara e sem rodeios. Muitas vezes, né, a pessoa ela tem dificuldade porque falta leitura. A partir do momento que falta leitura, você não consegue traçar um roteiro de como será o seu texto. Então, a importância de ter uma estrutura, de você ter o hábito da leitura e de aplicar técnicas para que você possa fazer um bom texto. Tudo isso são treinos que exigem, né, de certa forma, treinos semanais ali para você alcançar nesse texto, apresentando muito bem o ponto de vista, entendendo, por exemplo, o que é um tema sobre o feminicídio, o que é um tema sobre a inteligência artificial, quais são os possíveis temas que podem aí aparecer em seu texto, em sua redação. Na introdução, é com ela que mostramos aos leitores a interpretação que fizemos do tema e as relações que estabelecemos e nos fizeram defender determinado ponto de vista. Então, a gente sabe que na introdução, a gente tem vários tipos de introdução e como é que a gente vai colocar esses tipos de introduções de forma técnica. Como é que eu vou usar essas formas técnicas ali? Então, se eu escolho, por exemplo, uma exemplificação, né, ele coloca muito bem ali a exemplificação, eu tenho que me atentar que os dados estatísticos que eu vou colocar, ou relatos de acontecimento, de conhecimento geral, que seja ali divulgado pela mídia, eu terei que trazer ali tudo que não posso omitir nesse texto, fatores que possam distorcer o fato. Então, se eu coloco, por exemplo, alguma coisa como dado estatístico, como fato divulgado pela mídia, relatos de acontecimento, precisam ser fontes realmente ali verdadeiras. Em nenhum momento eu posso ali comprometer em repassar algo que não seja uma verdade, algo que seja uma omissão. Isso é extremamente importante. Por mais que você, muitas vezes, gente, questione ao longo do tempo se você quer ou não colocar aquilo, não importa. Você trazendo esses dados estatísticos, você trazendo esses fatos, precisa realmente que sejam ali verídicos. A escolha das palavras, gente, é a escolha lexical. Então, neste caso, você precisa conhecer a gramática para que você use palavras que sejam essenciais, que sejam imprescindíveis ali para o texto. Então, ela tanto pode ser uma aliada, quanto ela pode prejudicar o seu texto. Então, se você traz palavras que sejam aliadas, elas vão fazer com que o seu texto ele tenha um crescimento, ele tenha uma progressão temática, ele tenha uma progressão no seu texto. Mas se você for colocar palavras extremamente difíceis ou que não façam parte ali do que você realmente escreve, o texto ele vai ficar distante. Então, você tem que perceber a escolha das palavras, essa escolha lexical, se vai ser realmente benéfico. Conhecer palavras que sejam, obviamente, formais é extremamente importante, para você não utilizar palavras informais, mas também não precisa vir com palavras líricas, ou que estejam fora ali do seu contexto, do seu uso diário, certo? Então, tem que interpretar tudo isso para que você realmente consiga utilizar o que é melhor. E que tem a ver também com o tema. Isso aí é muito importante.
Quando a gente escolhe um método chamado definição, que é uma das técnicas, né, que é a chamada definição, então a gente vai iniciar esse texto dissertativo argumentativo, definindo ou conceituando certo tema, certa temática, certo termo. Então, por exemplo, se você tem ali o meio ambiente, você precisa definir, você precisa conceituá-lo. Você vai se apresentar, eu, Gabriela, e vocês, como um autor mais autoritário. Então, se você for utilizar ali, conhecendo bem a temática de uma forma adequada, vai ser muito mais positivo. Então, essa técnica ela tem que ser muito mais proveitosa para você conseguir escrever todo esse texto. Então, depois que você traz essa definição, você faz ali a defesa do ponto de vista, que é chamada a tese. Então, você consegue ali definir várias coisas, né? Então, por exemplo, eu posso definir o que é um dicionário, eu posso definir o que é a crise no sistema carcerário, o que é uma inteligência artificial. Então, tem várias formas de definir. A forma mais adequada é você quem definirá, uma vez que essa escolha vai depender do ponto de vista que vai ser defendido ao longo do texto. Então, isso aí é muito importante. Se você não for escolher propriamente uma definição, você tem outras formas para também fazer o seu texto. É a chamada citação. A citação, ela existe, gente, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Se você trouxer essa citação de uma forma direta, obrigatoriamente você vai ter que pegar as palavras daquele autor, daquele filósofo, daquele escritor, do que ele disse certinho. E aí, de forma correta, você vai ter que aplicar as aspas e explicar realmente o que ele colocou, né? Você vai trazer ali de forma correta o que ele trouxe. Então, por exemplo, se você vai falar sobre filosofia, você quer trazer a ideia de Sócrates, Aristóteles e qualquer outro. Você vai abrir as aspas, né? Segundo o filósofo Sócrates, abre as aspas e coloca de forma direta o que ele disse. Por isso que tem que ser entre aspas. Já se você fizer a construção, uma citação indireta, você não precisa colocar essas aspas. Então, o que ele traz assim, ó. Esse recurso consiste em fazer referência à ideia de outros autores, a fim de que seu ponto de vista seja fortalecido. Sua opinião será destaque, mesmo quando você desconstruir a opinião do autor citado, uma vez que terás mostrado conhecimento crítico aos leitores. Uma das formas para a desconstrução da ideia de outro autor é utilizar o recurso exemplificação. Então, é muito bacana que você faça essa paráfrase. Por exemplo, você colocou ali de forma direta o que Marx disse, até tem ali, segundo Marx, vírgula, abre as aspas. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Fecha as aspas e coloca o ponto final. Ou seja, colocou a citação direta de Marx, apresentando corretamente como tem que ser. Depois que você fizer isso, você pode exemplificar, trazendo, por exemplo, um dado estatístico, um dado concreto sobre essa ideia de Marx. Não quer fazer isso, você pode também parafrasear o que Marx disse ali. Então, a partir do seu conhecimento, você vai trazer a citação dele direta e vai parafrasear. A partir do momento que você faz essa paráfrase, você usa as suas ideias, você usa o seu ponto de vista para justamente apresentar o que ele disse. Isso é a chamada paráfrase. Você parafraseia aquela ideia a partir do seu ponto de vista. Fica muito bacana, mas é necessário que você saiba explicar de uma forma correta. Já na citação indireta, como a gente tem ali, é quando, com as suas palavras, ou seja, as minhas palavras, a palavra de vocês, são apresentadas as ideias do autor que será citado. Então, por exemplo, Sakamoto evidencia a necessidade de uma formação educacional em que senso crítico e bom senso sejam instigados nas crianças, tá? Então, ali ele colocou as aspas, mas as ideias são apresentadas as ideias do autor que será citado, certo? Vamos para outra parte. Aí a gente tem assim, ó, o desenvolvimento. Não, aqui, peraí. Aqui está falando de definição, citação, peraí, houve algum problema aqui.
que é do desenvolvimento, conclusão, síntese, dicas para uma ótima redação. Tá. Aqui não foram colocadas todas as ideias, tá? Então, por exemplo, se você quisesse, a gente tem aqui, que foi de forma rápida, peraí, deixa eu voltar. A gente teve de forma rápida aqui, ó, a introdução, depois ele falou da definição, depois ele falou da citação, e aí a gente tem outros que não estão neste material, eu vou trabalhar no outro material com vocês, que é a chamada exemplificação. Aí ele traz direitinho o que seria a exemplificação, tá? Mas a exemplificação é exatamente essa questão de você, como uma forma técnica, trazer dados, sejam dados estatísticos, sejam fontes, tá? Para não omitir esses fatores. Quando a gente tem a definição, foi exatamente o que eu expliquei para vocês. Aí tem a citação, exatamente o que eu expliquei para vocês, e tem também a alusão histórica, que aí eu vou falar para vocês, aqui não coloca, está no outro material. Aí a gente tem a alusão histórica. A alusão histórica, gente, é trazer justamente uma historicidade. É você trazer a realidade do que aconteceu em certo momento e o que acontece hoje. Então, por exemplo, se você pegasse Covid e pegasse, por exemplo, a gripe espanhola, que foram pandemias que aconteceram em séculos e anos diferentes. E aí você teria que fazer essa historicidade. O que aconteceu lá, certo? E o que acontece, né? O que aconteceu há pouco tempo com todos nós. Então, você faria essa comparação através de uma alusão histórica em relação às pandemias, tá? Quando a gente fala, eu vou mostrar também uma outra coisa sobre os exemplos. Quando a gente fala sobre alusão histórica, se fosse em relação a guerras, você teria que falar o que aconteceu naquela guerra e o que acontece nessa. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil. Só achar aqui rapidinho. Ver se eu acho aqui rápido. Achei. Então, a gente tem, por exemplo, a exemplificação. Eu vou mostrar essa conversa aqui, que eu passei para uma aluna e tem exatamente essas ideias. Olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, a gente tem este caso aqui de uma exemplificação. Só colocar aqui direto nessa parte aqui. Ó. Pesquisa mostra que 63% das abordagens policiais feitas no Rio têm como alvo pessoas negras. Segundo o levantamento, vou mostrar para vocês pelo Word. Espera aí rapidinho. Então, eu vou colocando aqui para vocês enxergarem todas as possibilidades de entendimento sobre essas introduções. Então, a gente tem a primeira aqui, que é a chamada exemplificação. Nessa exemplificação, vejam o que foi colocado. Olha só. Pesquisa mostra que 63% das abordagens feitas no Rio têm como alvo pessoas negras. Segundo o levantamento na capital fluminense, os negros são mais abordados em todas as situações. Ainda de acordo com o estudo, a violência também aumentou ao longo das últimas 2 décadas. Dessa forma, é importante perceber que o preconceito cresceu, né? Tem que tirar o aumentou ali, porque já ficou anteriormente, cresceu na sociedade. Então, percebam que até faltou ali trazer de onde foi tirado, se foi da revista Veja, se foi de algum site, mas dá para você entender mais ou menos como é a exemplificação. Através da pesquisa, tem um percentual, esse levantamento que foi feito no Rio de Janeiro, né? E depois a pequena tese ali, e a forma ali de você fechar esse texto. Só tira o aumentou, porque já aparece anteriormente. Se você quisesse, por exemplo, falar de uma alusão histórica, seria mais ou menos assim. Obviamente que não é necessariamente assim, somente essa forma. Existem outras. Então, por exemplo,
A gripe espanhola foi uma pandemia causada pelo vírus influenza que surgiu em 1918. Espalhou-se rapidamente pelo mundo, levando a 50 milhões de mortes. Levando a 50 milhões de mortes. Já a Covid, né? Então, você não colocaria já, porque é uma ideia de tempo que não pode ter no texto. Então, você colocaria a Covid-19, é uma infecção respiratória causada por um tipo de coronavírus chamado de SARS-CoV-2. Não precisaria colocar que provoca todos esses sintomas. Você só colocaria que matou cerca de 15 milhões de pessoas. Isso você tem a ideia ali de uma alusão histórica, de forma ali que você consiga entender o início. Quando a gente escolhe a chamada definição, que é o que a gente mais utiliza, e é o que eu mais gosto, é exatamente dessa forma. Perceba o seguinte, aqui ele fala da violência. Então, por exemplo, a violência no Brasil é um problema estrutural de nossa sociedade que gera pânico na população. Então, você está definindo ali como essa violência. Perdas financeiras para o país e que reduz a qualidade de vida do povo brasileiro. Sabe-se que, então, você ali traz essa ideia de, além de informar, mas traz uma ideia real, são estruturais, essas adversidades são estruturais e estão ligadas ao problema sistêmico qual nos acompanha desde os tempos de colonização. Dessa forma, é importante discutir sobre dois fatores. Então, ele já traz os argumentos. Qual o primeiro? O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, e o desemprego, faltou o ponto final ali. Entende? Então, você tem justamente aqui essa ideia de uma definição em que você traga a tese depois e você coloque o argumento 1 e o argumento 2. Tanto o argumento 1 e o argumento 2, o argumento 1 precisa estar no primeiro desenvolvimento, enquanto o segundo vai estar sendo escrito ali no segundo desenvolvimento. E se a gente fizesse uma citação, né, através dessa citação, você teria que mais ou menos pensar assim. Segundo Aristóteles, então você vai falar o que Aristóteles disse, coloca a vírgula, abre as aspas. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Era sobre a empatia. Então, nesse viés, vale mencionar a empatia. Explica o que é empatia. Prática de se colocar no lugar do outro para absorver e compreender sua história, origem, um dos principais modeladores do ser humano. Trouxe a citação, trouxe a tese e você já faz o fechamento. Desse modo, pode-se afirmar que tal ação é indispensável na sociedade atual, ao considerar que a falta da empatia é gerada por motivos egoístas, ocasionando graves consequências. Então, você tem aí 4 formas de fazer esse texto, essa introdução, e ver o que melhor se encaixa de acordo com o seu estudo. Quando a gente chega nessa parte aqui, você já tem a parte aqui do desenvolvimento. Então, existem vários tipos de desenvolvimento. Fez uma boa introdução, escolheu qual vai ser a introdução que você fará, chega ao desenvolvimento. E aí você tem argumento de autoridade. O argumento de autoridade é justamente quando a gente utiliza uma personalidade, seja de determinada área ou instituição, para a gente conceituar aquela pesquisa, reforçar aquela ideia e persuadir, ou seja, convencer esse leitor sobre aquela opinião. Então, só é legal você utilizar se você realmente souber. Aqui, por exemplo, ele traz uma pesquisa. Nem todos, no dia da prova, vão gravar uma pesquisa. Nem todos vão gravar percentuais. Então, você só vai colocá-la se realmente você souber. Segundo pesquisa do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, meio de USP, 1% dos homens brancos ricos recebe mais do que todas as mulheres negras do Brasil. Então, você tem ali essa pesquisa que ele trata dessa autoridade. Só vai colocá-la se você souber tanto a pesquisa quanto o percentual e que tenha ligação com o tema, tá? Já no argumento histórico, você tem a ideia de uma historicidade para comprovar a série de acontecimentos e fatos históricos, né? Que vão ali ligar ao tema, que serão ligados ao tema em discussão. Então, como eu falei, a historicidade, essa questão de você entender sobre diversos temas e fazer essa ligação. Quando ele coloca, os problemas de desigualdade social no país nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições
e pela população desde o período escravista, o início do século XVI, você sabe que a desigualdade social que acontece e é presente em nosso país, ela não começa do nada, ela vem o quê? Da raiz. Então, ela vem ali das práticas racistas que são herdadas nas instituições. Então, ela vem o quê? De um período da escravidão, ela vem de um período escravista, que começou ali no século XVI. Então, a gente sabe que se estende ao longo do tempo, tá? Já na parte do argumento de exemplificação, você tem essas exemplificações igual se você fosse usar lá na introdução. Então, vai apresentar aí narrativas cotidianas para evidenciar um problema e ajudar na fundamentação do ponto de vista. Então, você vai pegar exemplos concretos para que você realmente consiga trazer no seu texto, nos parágrafos de desenvolvimento. Eu, gente, acho que a melhor forma de você construir o seu texto é através de exemplos concretos. Então, se você tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é um exemplo concreto de uma lei existente e que protege as mulheres. Se você tem, por exemplo, falando sobre o sistema penal, a crise no sistema carcerário, você pode ali utilizar a questão concreta dos presídios, você pode falar, de repente, no aspecto ali da violência, sobre a Cidade de Deus, que foi o filme Carandiru. Então, você consegue, para cada tipo de tema, trazer exemplos que estejam ligados. Óbvio que não é só trazer a questão do exemplo. É a partir desse exemplo, você também conseguir ali escrever, né, trazer todo esse contexto. Já no argumento de comparação, é justamente trazer esse comparativo entre as ideias para que você possa ali construir um ponto de vista, seja ali para apontar semelhança, diferença entre essas noções. Então, se você fala ali, como está no exemplo, sobre um país em relação a outro, você tem justamente que trazer essas ideias que acontecem de forma benéficas, né, que sejam benéficas, que apontem semelhanças em relação ao outro, ou noções que sejam realmente diferentes. Se a gente vai falar sobre a Finlândia em relação ao Brasil, nós sabemos que o Brasil está muito aquém em relação à situação da educação dos profissionais, dos professores. Então, a gente precisa pensar, né, em grandes diferenças que são aí apresentadas. Na Finlândia, as melhorias na educação passaram nos últimos 20 anos, pelo menos por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e capacitação profissional. No Brasil, o piso nacional continua muito abaixo da média nacional e há um déficit na formação de boa parte dos profissionais. Então, a gente tem todas essas melhorias que precisam ser feitas aí no Brasil, né, em relação aos salários, aos cursos que são destinados para que a gente possa fazer, a valorização, tudo isso. Os tipos de argumentação. Você tem aí argumento por raciocínio lógico, que é um outro, que é a chamada aí relação de causa e consequência, ou chamada de causa e efeito, que vai gerar uma interpretação que pode ir de encontro com a tese defendida, tá? Então, se eu falo o aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo, não resultou uma diminuição da violência. Logo, nessa ideia ali do efeito, dessa consequência, o aumento da pena e a maior rigidez no sistema brasileiro devem gerar as mesmas consequências. A gente sabe aí que ou ela vai ao encontro, né, dessa tese defendida, ou não acontece nada, as consequências vão ser iguais, né? Chegou aqui na parte da conclusão, basicamente, gente, existem 3 tipos de conclusão. Então, você vai ali ver o que é melhor para você fazer. Lembrando, antes de tudo, que a intervenção, certo? Ela é obrigatória mesmo na redação do Enem. Então, quando você for falar sobre intervenção, que é essa proposta ali de solução, ela vai ser totalmente cobrada na redação do Enem. A dedução é um dos tipos de conclusão que é feita por dedução, né? Então, é uma decorrência de todo o raciocínio desenvolvido ao longo da redação.
Então, você traz o seu texto ali como uma forma de encerramento e utiliza, né, de forma geral ou em geral, por conjunções conclusivas. Assim, de modo que, em vista disso, então, logo, pois, por isso. Então, de uma forma geral, você vai trazer esse texto ali com conjunções conclusivas, tá? E aí você vai escolher. Depois que você escolher qual tipo de conjunção, você vê se é melhor utilizar essa intervenção ou a chamada solução, que é justamente essa intervenção, gente, é justamente uma proposta ali de solução para o problema posto em debate, para aquilo que você precisa apresentar, né? Não é uma solução, como ele coloca entre aspas, aí, milagrosa para determinada situação, né? Mas que você realmente precisa seguir um guia para responder essas perguntas e faça, assim, uma excelente conclusão. O que é necessário para resolver o problema, quem deve resolver, como o problema deve ser resolvido e com o que será conquistado com esse fim do problema. Então, a gente tem tanto a explicação e ação, o agente social, o meio ou modo e a finalidade. O que é necessário, com quem deve resolver, como o problema deve ser resolvido e o que será conquistado, tá? Nas outras aulas, né, a gente vai ver aí, eu vou mostrar para vocês algumas redações para que vocês entendam como é que a gente realmente faz, seja ali na introdução, desenvolvimentos e conclusão. Quando a gente chega na síntese, e se a pessoa não quiser utilizar a intervenção, ela vai ter que utilizar a síntese. Então, a síntese é justamente esse resumo, né, para você confirmar o que você colocou lá no início. Então, você confirmar a tese que apareceu na introdução do texto. Então, você reafirma essa tese para que você, de forma coerente, possa fechar aquele texto. É como se fosse realmente esse resumo, né? Nada mais do que você ler ali o seu texto, você vai se lembrar de todo ele, né? De todo o seu texto como um todo. Não é necessariamente que você vai memorizar, mas você vai conseguir ali fazer essa ligação ao que foi escrito na introdução. Então, a função da conclusão de síntese na redação é relembrar esse conteúdo, né, o ponto de vista tratado e convencer melhor esse leitor. Então, gente, vocês viram que a redação ela se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que começar a ler para destravar e entender técnicas, tá? E colocar em prática essas técnicas através de temas. Eu vou trazer para vocês aqui alguns temas possíveis, vou trazer também redações para que vocês possam comparar essas redações, o que poderia ser feito melhor, o que não está, o que já está bom, né? O que ainda poderia ser mudado, e perceber através da sua montagem de estrutura. Então, você tem que fazer a estrutura. Aqui eu vou usar definição, aqui eu vou usar exemplificação e vou fazer uma síntese. Através, gente, dos conectores que você vai utilizar ao longo do texto, que são extremamente importantes, que eu também vou mostrar na outra aula, a parte das conjunções, eu vou mostrar a parte da argumentação e, dando tempo, essa outra parte ali sobre as redações a serem comparadas, tá ok? Então, tudo isso vai fluindo. Você precisa entender que toda a redação ela precisa ter um segmento, um crescimento, e as conjunções são extremamente importantes. Como é que eu sei aplicar conjunções, né? Como é que vocês vão conseguir saber aplicar conjunções? Através de exercícios na língua portuguesa e, acima de tudo, treinamento das redações de forma semanal, pelo menos 1 a 2 por semana. Claro, encaixando também o seu cronograma, a sua organização semanal, tá ok? Contem comigo e até a próxima. Aqui, gente, rapidamente, né, ele fala, assim, sobre dicas para uma ótima redação. Então, vocês podem ler com calma, tá? Para que realmente vocês façam cada vez melhor essas redações. Então, tem que ter o hábito constante da leitura, tem que manter-se informado, tem que utilizar bem o português. Então, ter uma gramática como aliada, ter um dicionário, né, para que vocês possam ali, caso não tenham um dicionário, comprem um dicionário,
manter-se bem informado, utilizar bem o português, relacionar informação. Então, vai sentir ali que no início a sua redação vai ficar perdida, com o tempo você vai conseguir ir linkando e organizando, construindo da melhor forma. Mas isso é só com treino. Depois aqui ele coloca sobre, né, a relação das informações e utilizar bem o português, através das gramáticas, através aí, do treinamento de questões, tendo um dicionário, e aí tudo vai fluindo, tá ok? Contem comigo e até a próxima.